Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje é domingo 28 de junho de 2020. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela presença, pela amizade, pela companhia. Hoje estamos celebrando festa, solenidade de São Pedro e São Paulo. Geralmente a gente tem dois momentos que celebramos Pedro e Paulo, né? Pedro, nós celebramos a Cátedra de São Pedro e celebramos a conversão de São Paulo. E hoje, no dia 28, que será amanhã, dia 29, adiantamos a liturgia no Brasil. Só no Brasil que a liturgia é adiantada, né? Ou passa para o domingo seguinte, vai para o domingo mais perto. Se amanhã é 29, dia de São Pedro aqui no Brasil e no mundo luso brasileiro, dia de São Pedro e São Paulo amanhã, aí nós aqui no Brasil adiantamos a festa para o domingo que antecede, já que segunda-feira já estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Mas, olhando para esse contexto, celebrando o dia do Papa também, então dia do Papa Francisco hoje, vamos celebrando aí a vocação do Pontífice, um amigo, um companheiro de missão aí nesse mundo de meu Deus, solidário com nossa querida Baixada. Soubemos aí que houve doações da Santa Sé para ajudar a combater as misérias aqui na nossa Baixada. E falando na Baixada Fluminense, ontem nossa live foi no carro, né? Foi com imagem. Hoje fazendo uma live de áudio. A gente quer pedir desculpa, algumas pessoas ficaram perguntando quem é Marcos Félix, né? Quando eu falei do professor Marcos Félix, para alguns professores, para mim, meu amigo Marcos Félix. Marcos Félix era um jovem que viveu conosco em Japeri, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, especialmente na comunidade São José, em Japeri, Nova Belém, quando nós participamos do mesmo grupo jovem, Choque, o famoso grupo Choque lá de Japeri. Foi vítima da violência no dia 25 para 26, eu não lembro, 24 para 26 de junho de 2016, sendo brutalmente violentado, assassinado, foi torturado. Tem uma história muito triste, que é difícil não se emocionar lembrando da brutalidade que fizeram com o meu amigo Marcos Félix. Aí ontem eu falei sobre a Câmara dos Vereadores de Japeri, que por motivo idiota, desculpe eu falar desse jeito, mas não tem outra palavra, simplesmente não quis colocar o nome, né, homenagear o Marcos Félix. Ele merece uma homenagem maior, concordo com alguns amigos, né? O nome dele numa creche municipal. E aí eu descobri o nome do vereador que citou o Marcos Félix como não é modelo, né, para nossas crianças, né? Eu acho que esse vereador ele deve saber que o modelo para ele deve ser os milicianos, deve ser os traficantes, deve ser... Um professor não é modelo para ele. Desculpa, tá, o vereador. O nome do vereador, vou citar aqui de acordo com a fonte, então a fonte não é fidedigna, porque eu não posso atestar, de acordo com a fonte que me passou, foi o vereador Pastor Alex, né, do PSL. Então fica aí o nome do vereador que citou, que fez essa acusação de ofensa ao nosso amigo, à memória de Marcos Félix, né? Então o nome do vereador, de acordo com os sites que eu pesquisei, de acordo com alguns amigos, o nome do vereador, vou repetir, Pastor Alex. Pastor Alex. Então, o pastor deve ser modelo, ainda mais do PSL, né? Isso. Você já sabe qual é a história do PSL aqui no Brasil, né? Então, de repente, para esse vereador, o modelo para ele de pessoa deve ser os modelos daqueles que são da família tradicional, com direito ao camarada ter sua amante, o camarada ter frequentar certos tipos de festas. Para ele, o modelo para ele deve ser um modelo daquele político que aceita propina. Para ele, o modelo para ele deve ser aquele servidor público que não cumpre seu horário. Para ele, o modelo para ele deve ser qualquer outro, menos um professor, né? O nome do vereador, eu repito, vereador Pastor Alex. Olha só, pior coisa que tem é o cara ser político e religioso. Eu defendo claramente que quem é político e quem é padre, quem é pastor, fique cada um no seu quintal. Mas quer dizer então que o pastor não pode ser vereador? Não é que não pode. Eu acho que ele tem que abrir mão do ministério dele para ser somente vereador. Como um exemplo de um professor, de um médico, de um engenheiro, que quando entra para a política ele deixa de exercer a profissão dele. Aí esses camaradas que usam as igrejas, e esse pastor Alex
deve ter deve ser muito ético ele, né? Deve ser um exemplo. Eu só gostaria que o pastor Alex apresentasse para mim, não para mim, para a população japeriense, da minha cidade querida, o nome de um projeto dele que beneficia, que seja modelo. Porque a gente sabe que a nossa Câmara dos Vereadores em Japeri, durante 4 anos dessa gestão, e da outra gestão também, é uma Câmara que é simbólica. Me diz um trabalho sério da Câmara, e quero saber se eles são modelos, porque mesmo tendo diferença de opinião, eu tenho minhas reservas contra a vereadora Roberta Bailuni, eu não tenho inspiração, né, em algumas atitudes, algumas coisas que a gente vê por aí, mas não me interessa. A vereadora fez uma proposta, foi votado, não passou, tudo bem, não passou, mas não cabe ao vereador em questão, o pastor Alex, envergonhando assim a igreja, envergonhando assim o ministério que ele exercia ou exerce, nem sei como é que é a vida desse cidadão, porque ele está julgando uma pessoa que não tem direito, não pode se defender, né? Porque fala que uma pessoa não presta, é processado. Eu acho que o Ministério Público, sei lá, os amigos de Marcos Félix, nós devemos organizar e fazer um processo contra esse vereador para ele entender o que é Marcos Félix. Uma falta de respeito da parte dele. Tudo bem, a Câmara se recusar a homenagear o professor Marcos Félix, ele merece muito mais que o nome de uma creche. Tudo bem, a gente vai entender porque é assim que funciona. Agora, emitir juízo sobre o caráter de um amigo que nós vivemos juntos, que nós conhecemos, né? Aí já poxa, falta de respeito. É respeito àquele que durante a sua vida, a sua caminhada, participou efetivamente das comunidades em Japeri, comunidade católica, a Matriz Nossa Senhora da Conceição, a comunidade São José e Nova Belém, um amigo de verdade para aqueles que eram amigos dele. Eu conheci Marcos Félix na época ainda do Armando Dias, lá em Japeri, eu estava na 5ª série, e depois, pela graça de Deus, tive o prazer de integrar o mesmo grupo jovem dele. Muitas das vezes nós estivemos em posições diferentes, opiniões diferentes, algumas questões, e a gente nunca perdeu o respeito um pelo outro. O Marcos Félix, às vezes eu discordava dele em algumas questões de caráter pastoral mesmo, mas eu sempre tive muito respeito pela figura, pela pessoa do Marquinhos. Alguns chamavam de Marquinhos, outros chamavam de Félix. E aí o pastor Alex vai dizer isso em uma sessão da Câmara, que o professor Marcos Félix, o meu amigo, nosso amigo Marcos Félix, não merece ser homenageado por não ser modelo. Eu só queria que o pastor, por favor, apresentasse, pastor, vereador, pastor, apresentasse para mim um modelo que ele acha que é modelo, né? Deve ser aqueles camarada que deve ter amante, deve ser aqueles camarada que aceita propina, deve ser aqueles camarada envolvido em milícia, deve ser aqueles camarada envolvido em coisas que não prestam, né? Esse deve ser o modelo para ele, para botar nome na escola. É verdade, né? Vivemos um tempo de recessão nesse nosso governo, meu Deus. Temos um ministro da Educação que frauda o próprio histórico. Eu já vi isso acontecer, colegas colocando que estudou na faculdade, o PUC, o ERJ, e tendo formado-se na Uniswan. Eu me formei na Uniswan, Uniswan paga nós depois, valeu? A Uniswan, me formei pela Uniswan, não tenho vergonha de dizer. Uma faculdade particular, me formei na faculdade particular, e eu acredito que a minha capacidade de formação não é pela minha faculdade que eu cursei, mas sim pela minha pessoa. E estamos aí, o ministro da Educação, esse deve ser um modelo para ele, né? Um modelo de cristão, evangélico, frauda um histórico, né, de um currículo, dizendo que é doutor e não é doutor. Agora se descobre que o ministro da Educação tem um carisma, né, de pegar texto dos outros e assinar dizendo que é dele, né? Esse é o tipo de modelo que o pastor Alex deve gostar, já que o pastor Alex é do PSL, e vocês sabem muito bem que o PSL é aquele número que você digitou na urna e elegeu o atual presidente. O PSL é o partido que foi formado para poder dizer que era, não era um socialista. Engraçado, o nome do partido é Partido Liberal Socialista, sei lá. Eu prefiro dizer Partido do Suco de Laranja, não é isso? É isso mesmo, Partido do Suco de Laranja, porque o partido para ter laranja. E falando em laranja, esse ano de 2020 temos eleição. Estou vendo aí alguns partidos desesperados captando mulheres para lançar candidatura.
Olha, isso é verdade. Atenção TSE, atenção Ministério aí Público, procure investigar, porque, olha, eu tô vendo aí alguns partidos, e eu não vou dizer nome para evitar que me mandem catar coquinho, ou pior, me botem para comer raiz, não é isso? Comer capim pela raiz. Tem partido em todas as cidades do Rio de Janeiro e do Brasil, captando mulheres, donas de casa, para vir candidata, para poder lançar a candidatura. Então fica de olho aí, TSE. E mulheres, não deixa ser usada não. Eu falei outro dia para uma candidata a vereadora, que é princípio do candidata, né? Na verdade era pré-candidata, todo mundo é pré-candidato agora. Eu falei para ela, não deixa te usar. Se você quer entrar na campanha política, entra para ganhar, entra para disputar. Você pode não ganhar a eleição, mas você não entre com essa... vou vir candidata. Não, não entre. Entre para ganhar a eleição. Essa era uma das denúncias de Marcos Félix. Agora, eu fico olhando para essa realidade nossa da Baixada Fluminense. Então, mulheres, vocês são candidatos, entre para disputar a eleição de verdade. Não se deixe usar. Já chega, mulheres. Tenham amor próprio. Né? Eu estou vendo aí alguns partidos, até me mandaram para mim um pedido. Daniel, vê aí se você conhece alguma mulher que quer vir candidata para a gente poder compor a nossa nominata, de repente. Eu falei assim, olha, eu não aceito isso não concordo com isso não. Se alguém quiser vir candidata, as mulheres quiserem vir candidata, que elas venham candidatas na misericórdia e na graça, como todos nós. Bem, vamos nós assim hoje celebrando São Pedro e São Paulo, meu patrono São Paulo hoje. Alguns amigos perguntaram para mim por que eu estou entrando com a live mais tarde, não é isso? Aí eu falei para meu amigo, eu tô entrando mais tarde, que domingo é dia de missa. Eu estava vendo aqui, tem umas 5 ou 6 missas rolando na live aí. Então a paróquia de Santa Rita de Cássia, aqui em Santa Rita, em Nova Iguaçu. A paróquia Santa Rita fazendo live aí com o padre Adrailton, né? A missa aí das 8 da manhã. Então eu fiquei quietinho. Também temos aí São Pedro e São Paulo sendo celebrado. Dom Gilson está ao vivo pelo site da Diocese, pelo Facebook da Diocese de Nova Iguaçu, aqui no Jardim Iguaçu, meu amigo Padre Mário, celebrando São Pedro e São Paulo. E lembrando que temos 2 paróquias em Nova Iguaçu, na Diocese de Nova Iguaçu, dedicadas aos santos Pedro e Paulo. Então vamos estar aqui na paróquia de Paracambi. Amanhã tem a missa às 10 da manhã, já que amanhã que é o dia mesmo. E depois da manhã, hoje ainda, estamos celebrando aqui no Jardim Iguaçu com o Padre Mário e Dom Gilson. Agora, nesse exato momento, está acontecendo pelo Facebook da Diocese de Nova Iguaçu. É ao vivo a missa com São Pedro e São Paulo. E agora à noite, daqui a pouquinho, às 5 horas, estaremos acompanhando, junto com o Dom Luciano Bergamin, o Bispo Emérito de Nova Iguaçu, a missa de São Pedro e São Paulo, direto da comunidade São Pedro, aqui no bairro Amaral, onde eu estou fazendo um trabalho de missão, estou lá emprestado. Lembrando que na semana que vem já estaremos, com a graça de Deus, nesse horário, presidindo a celebração da palavra na minha querida comunidade Santana, lá em Conrado Miguel Pereira. Então amanhã, semana que vem, estaremos ao vivo pela página oficial da comunidade Santana. Então semana que vem a nossa live vai ser ao vivo, direto da comunidade Santana. Também recordando aos amigos e amigas que vivemos um tempo de complicado, né? Por que complicado? Fala assim, abertura das igrejas. Algumas pessoas estão aí fazendo campanha contra, outras fazendo campanha a favor. Senhores, eu acho que não temos que polarizar essa discussão, né? A Igreja Católica, a mãe, era na comunhão dos bispos da CNBB, decidiu reabrir as igrejas. Mas não é uma abertura como alguns pregam, abertura para todo mundo ir, não. Tem toda uma medida de segurança, tem toda uma orientação litúrgica. Então vamos ter essa maturidade de entender. Você é contra a abertura? Tudo bem. Você é contra? Tudo bem. Você tem todo o direito de ser contra. Você é a favor? Tudo bem também. Não vamos ficar polarizando, discutindo quem é que pode, quem não pode. Parece até Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo, de vez em quando, eles discordavam. E os apóstolos Pedro e Paulo se uniram no martírio. Por exemplo, a igreja vai reabrir, mas não vai reabrir como está abrindo por aí, alguns estão falando. Tem restrições. Tudo bem, eu até comentei outro dia que é complicado eu dizer para uma senhora que não pode entrar porque já atingiu a meta 30%. Né? E a igreja pede que tenha mais de uma missa numa matriz, como
no caso Japeri, ou mesmo no caso Catedral de Santo Antônio, as igrejas matrizes tenham mais de uma missa no domingo para facilitar o acesso do povo. E que todas as vezes que a igreja tiver tido a missa, tem que passar extrato de amônia para poder matar o vírus. Que nós sabemos que qualquer coisinha, qualquer pessoa que entrar infectada no espaço, vai dar problema, vai ter o vírus ali dentro. Então, a ordem é essa: 30% só de fiéis, tem a primeira missa, acabou a missa, vem a equipe de manutenção, de limpeza, né, passando produto para poder limpar a igreja toda, limpando os bancos, limpando o chão. É um trabalho muito grande, mas é para Deus. Faz o trabalho, aí entra a segunda missa, é outro público, né? É outro. E aí você tem que ter muita maturidade. Você não é obrigado a ir na igreja. A igreja ainda está com um decreto dizendo que o fiel cristão católico está dispensado da obrigatoriedade do culto presencial no domingo. Então vocês fiquem tranquilos. As pessoas estão aí fazendo carnaval, gente, não precisa. Obedeça a mãe igreja. Tem coisas que a gente tem que silenciar. E no meu caso, eu acho que a abertura tem que ser feita, e como está sendo proposta pela igreja, de forma gradual, de forma muito simples. Não adianta eu querer apressar. Vamos abrir agora! Não é bem gradual. E nós que estamos conscientizados, devemos o seguinte: por exemplo, vai ter missa lá na comunidade Santana, está prevista para a semana que vem. Eu falei pro diácono, diácono, olha, vai ter a missa, eu quero ir na missa lá na comunidade, estou com saudade do povo de Santana, Conrado, mas eu não vou na missa. Por quê? Porque é menos um para aglomerar. Deixa outra pessoa aí no meu lugar. Eu, graças à nossa missão pastoral, na comunicação, eu não fiquei sem missa nesses dias de pandemia. Eu tive a graça e a honra de participar da missa na comunidade Santa Rita, e missas importantes. Tive a graça e a honra de participar da missa na São Pedro de São Paulo, em Paracambi, com o nosso bispo emérito Dom Luciano. Tive a graça e a honra de participar da missa no trezenário de Santo Antônio, com Dom Luciano, com o padre Edmilson, com o padre Roberto. Ou seja, mas então eu falei para o diácono, na primeira missa que vai ter em Santana eu não vou aparecer. Então você também não é obrigado a ir. Se você é contra a abertura da igreja, fique em casa. Tá bom? Mas também não vai pro mercadinho também não, tá? Também não vai arrumar ideia não. Porque eu acho que a gente tem que ter maturidade e aquilo. A mãe igreja tá pedindo para abertura gradual. Não é uma abertura, tá tudo liberado, né? Tem igreja tirando banco, tem igreja removendo banco, tem igreja isolando regiões para o povo não ir. Resumindo, a igreja está se organizando. Na semana agora vamos nos organizar, as igrejas estão se organizando para no dia 4 já ter a reabertura parcial para o culto público das nossas igrejas. Lembrando que Pedro e Paulo, o evangelho de hoje é Mateus 16, 3 a 19, é um evangelho conhecidíssimo, todo mundo cita ele, né? Isso hoje eu falei demais, hein? O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 16, 3 a 19, é aquele famoso evangelho quando Pedro é questionado, quando os apóstolos é questionado se você conhece Jesus. O interessante é que quando eu olho para esse pastor Alex, que detonou o nosso amigo Marcos Félix, falando o que falou, a minha frase é: eu acho que ele não conhece Jesus. Eu acho que se Jesus perguntasse hoje para alguns evangélicos ou para alguns católicos, quem diz que eu sou, alguns iam dizer que Jesus era um líder, né, carismático, que pregava o reino dos céus sem um compromisso com a vida. Outros irão dizer que Jesus é um líder comunista, socialista, que acreditava na transformação. Jesus não é nada disso, Jesus é Deus. E Deus, como diz a canção aí, Deus não se explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. E quando eu olho para esse evangelho, eu me prendo muitas das vezes nessa interrogação, que todo mundo pega a catequese dessa interrogação. E interessante, e quando se fala em chave do céu, às vezes, erradamente, a gente acha que um líder tal ou líder Y, né, o poder dos infernos irão para você contra a igreja. Quem é a igreja? A frase é essa: quem é a igreja? Né? A igreja somos nós, a igreja é você, sou eu. A igreja é aqueles que fazem, que seguem o projeto de Jesus. A igreja não é qualquer pessoa, a igreja não é qualquer coisa. Por isso, quem frequenta a missa, quem frequenta o culto, quem lê a Bíblia, não pode ser a favor da pena de morte, não pode ser a favor do aborto, não pode ser a favor da injustiça social. Quem é religioso, quem se diz cristão, tem que, com todo respeito,
procurar seguir Jesus no seu exemplo e modelo. Eu brincava ontem de ontem, eu estive na festa de São Pedro em São Paulo, São Pedro aqui na comunidade de São Pedro, no bairro Amaral, e eu brinquei com um amigo, estava um grupo de amigos, né, estava o grupo de amigos, forma de falar, era dois amigos, o Niltinho e o Cabral, que fez a live, né, da missa cultural da festa de São Pedro. Eu fiz a parte do leilão com eles, somos os três, trabalhamos juntos, e na hora de ir embora eles pediram carona no meu carro. E eu disse para eles, olha só, Jesus andava com os cachaceiros. Eu não sou obrigado a andar com cachaceiro. Eles começaram a rir, eu falei, não, porque eu não sou Jesus. É uma forma de brincar com meu amigo, mas a gente costuma dizer que aqueles que estão na porta dos bares, aqueles que estão dentro dos espaços impuros, são aqueles que não merecem a salvação. Sim, é esse que merece a salvação. Porque quando a gente pega Pedro e Paulo, você pega Paulo, aquele perseguidor, que na verdade era Saulo, que dizia que tinha uma posição de vida radical, extremista, falando contra o reino, achando-se no direito de perseguir. Quem de nós um dia não foi um espírito de Paulo? Quem de nós não tem um pouco do espírito de Pedro quando a gente fica radicalizando? Pedro que disse, Jesus, não permita isso, eu vou te pegar, vamos defender o Senhor. Pedro, aquele cara que cortou a orelha do soldado, né? Paulo, aquele que testemunhou o assassinato de Estevão. Então, o que é a nossa posição de sermos Pedro e Paulo? Paulo com formação teológica, com academia, não com diploma comprado ou com diploma fraudado, como está o ministro da Educação atualmente, não é isso? Não com qualquer... Ele era formado, ele era judeu, então, mas também era romano de nascimento, por causa do pai. Na verdade, Paulo era turco, sabiam disso? Paulo nasceu em Tarso, na atual Turquia. Entendeu? Paulo era turco. E Paulo ele, na sua missão de defender a fé judaica, ele não mediu esforços. Depois, quando ele faz a experiência do ressuscitado, quando ele faz a experiência do Cristo, ele invoca para ti o título de apóstolo. Nós também somos apóstolos. Alguns querem limitar a ação de Deus. Vivemos, às vezes, com pessoas que acham que a ação de Deus é limitada a um grupo eleito, escolhido, um grupo, né, quando, na verdade, a ação de anunciar o Evangelho é de toda a comunidade. E por isso, quando falamos em ligar no céu, ligar na terra, nós devemos ser essa chave que leva a caridade, essa chave que leva o amor, essa chave que leva o perdão. Não uma chave que desliga, pois a chave que desliga é a chave que liga. Nós não nos cabe dizer quem pode ou quem não pode estar na igreja ou na comunidade. Uma das coisas que mais me deixa preocupado quando se fala em reabertura da igreja, e a minha opinião pessoal, e deixo bem claro isso, é que como eu vou dizer para uma senhora ou para um senhor que ela não pode entrar na missa porque já atingiu a dotação de 30% do número de fiéis? É uma preocupação minha, é minha íntima, né? Por isso que a proposta é que tenha mais missas nas igrejas para evitar isso. A exemplo que aconteceu no dia de Corpus Christi, quando nós entregamos a comunhão na comunidade Santa Luzia, aqui em Santa Rita, que eu fui lá, a mando do padre Adailto, e aí nessa minha caminhada eu cheguei na comunidade, eu deixei entrar 10 pessoas, dei a comunhão para 10 pessoas, e depois, quando atingiu a meta de 10 pessoas, falei para a menina, segura um pouquinho. Fiz a comunhão com essas 10, saíram, fizemos a limpeza, entrou mais 10 depois. Por quê? Porque a gente tem a preocupação com o sagrado. Eu escutei uma pessoa falando, não, mas Jesus Eucarístico não permite. Tá, Senhor, Jesus Eucarístico não permite. Mas a gente não vai brincar, ou como eu disse outro dia para uma pessoa, a gente não vai tentar a Deus. Não vamos colocar na responsabilidade de Deus as obrigações que nós temos que cumprir. Por isso, talvez, quando a gente olha esse evangelho de hoje, já estou me alongando demais, nós olhamos com muito carinho, com muito amor, e olhamos a seguinte frase: quem é Jesus? Ótimo, parou. Mas a pergunta que faz, será que eu estou sendo ligação de Deus com a humanidade ou estou sendo uma chave que desliga? Talvez a chave, quando eu dou um mau exemplo, quando eu ajo não como cristão, mas como meu ego, eu estou desligando o meu próximo, estou escandalizando. Por isso,
Hoje celebrando Pedro e Paulo, Paulo radical que mudou de opinião, Paulo que automaticamente fez a sua adesão a Jesus, abrindo mão de muitas coisas, e na hora do martírio ele faz questão de lembrar quem ele era, ele não deixou de ser romano, e ele, por lembrar que era romano, ele foi levado a Roma para ser degolado. E Pedro, mesmo com a sua ignorância, mesmo com a sua falta de cultura escrita, torna-se o patriarca da igreja, o Papa. Pedro, que lidera o grupo dos 12, Pedro, que deixa a sua missão de pescador, Pedro, que mesmo com a sua total adesão a Jesus, ainda tem as suas fraquezas humanas, negando na hora que alguém pergunta. Pedro, que no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, se eu estiver errado, não me xingue, por favor, nem fiquem preocupados. Quando Paulo e Pedro se encontram, e Pedro e Paulo questionam a prática de Pedro, esses dois apóstolos, colunas da igreja, que nós possamos entender que nós temos que ver os modelos de vida que eles foram. Todo mundo gosta de citar São Paulo apóstolo quando ele altera a sua vida, quando ele deixa de ser Saulo. Todo mundo cita a mudança radical. Aí eu escuto de algumas pessoas, e eu peço a Deus que eu nunca fale isso, eu nunca vou mudar. Olha, se um homem que era doutor, fariseu de nascimento, mudou de opinião, se converteu, por que eu não posso mudar? Bom, Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos. São exatamente em nosso relógio agora 10 horas e 2 minutos. Obrigado a vocês. Curta nossa página aí também. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Fique conosco. Rezemos juntos nesse domingo dedicado a São Pedro e São Paulo. E lembrando a todos e a todas que se faz necessário a nossa necessidade total mesmo de mudar de atitude, se preciso for. Deus nos ajude. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.